Dia a todos. Hoje nossa aula é de curativos, né? Então, a ferida é toda e qualquer ruptura na integridade da pele. Ou seja, quando nós fazemos, quando tem uma incisão na nossa pele, vai abrir essa primeira camada da nossa pele, né? E pode lesionar algum tecido ou algum órgão, né? Então, vai atingir desde a camada da epiderme até camadas mais profundas. Porém, isso vai ter regeneração futuramente, né? Em pouco espaço de tempo. E neste lugar vai ocorrer o quê? Uma cicatrização. Então, toda a ruptura da nossa pele vai ocorrer uma regeneração e em cima dessa regeneração vai ter a cicatriz. E quais as funções da nossa pele? Então, a nossa pele é o órgão maior que nós temos dentro do nosso corpo, porque ela protege todo o nosso organismo. Então, ela mantém a integridade do corpo, protegendo de agressões externas. Quais seriam essas agressões externas? Sol, né, uma concentração alta de sol, umidade, quando você entra numa câmara refrigerada. Então, ela protege de todas as agressões, desde alguns acidentes também, por conta da nossa pele, que está externamente, às vezes não atinge determinados órgãos nossos, justamente por essa camada protetora que nós temos. Ela excreta líquidos através do nosso suor, né? Com isso ela regula a nossa temperatura. Quando a gente entra num local muito quente ou num local muito frio, é ela que faz toda essa regulagem dessa temperatura, né? Ou para que a gente não sinta muito calor ou não sinta muito frio. Ela absorve a luz, e ela metaboliza a vitamina D. A vitamina D que é responsável pelo carreamento do cálcio quando nós ingerimos a nossa alimentação rica em cálcio. A vitamina D que carrega esse cálcio lá para os nossos ossos, para a gente não ter osteoporose, né? E ela também detecta estímulo sensorial. Quando eu chego perto de algo ou muito quente ou muito frio, eu tenho a retração, né? Então, ela detecta esse estímulo por conta da nossa pele, que é carreada de estímulos sensoriais por toda ela. E ela também serve como barreira contra micro-organismos, né? Então, ela nos protege de determinadas bactérias, né? E vírus, protegendo para que esses vírus não atinjam outros órgãos do nosso corpo. Então, nós temos os tipos de cicatrização, de primeira intenção, segunda e terceira intenção. A primeira intenção é a união imediata das bordas de determinada ferida. Então, quando eu faço uma escoriação na minha pele, que eu faço uma lesão na minha pele, que pega a primeira camada, a epiderme, né? Essa evolução é mais ou menos de 4 a 10 dias, podendo ser até menos do que 10 dias. Então, é uma evolução imediata, é uma evolução asséptica, ou seja, é uma evolução que não atingiu as determinadas camadas da pele, só atingiu a primeira camada. Então, ela não precisa que a gente faça a sutura, ela vai se regenerar por si só. Aqui nós temos um slide que coloca bem essa primeira camada. Sabemos que esse slide aqui, essa foto, né, dessas camadas da pele estão bem aumentadas, para vocês verem bem nitidamente essa cicatrização, né? Então, tem uma incisão, né, na primeira camada da pele, e depois houve uma cicatrização com pouco espaço de tempo. Já a segunda intenção ou secundária, as bordas não se unem por perda excessiva do tecido. Então, houve uma incisão,
pegou a primeira camada, pegou a segunda camada. Então, teve uma lesão mais profunda, além da epiderme. E, às vezes, quando a regeneração desse tecido, com uma certa rapidez, com asepsia do local, antisepsia do local, né, que não teve a presença de infecções, ela vai demorar um pouco mais para cicatrizar, mas ela vai cicatrizar, ela vai preencher todo esse espaço da granulação por pouco tempo, né? É diferente, por exemplo, de nessa lesão de segunda intenção ocorrer alguma presença de bactérias. Então, aí vai demorar um pouco mais para fazer cicatrização. Mas se não tivesse apenas essa abertura, não tiver uma concentração de bactérias, então a regeneração vai ser maior. Aqui nós temos uma cicatrização por segunda intenção. Vocês estão vendo que meses nós conseguimos fechar essa ferida. Então, a primeira é uma lesão secundária, né, com tecido de granulação, as bordas estão bem retraídas, há um tecido de granulação bem proeminente, né? Já de um mês para o outro, você observa essa retração um pouco maior, essa ferida a primeira está um pouco mais profunda, já a segunda com um aspecto já de uma regeneração um pouco maior, próximo da primeira camada, né? Aí no espaço de poucos, de 19 do 11 a 11 do 12, um mês depois, nós já temos uma lesão com umas bordas mais próximas, né? E com tecido de granulação bem proeminente. Aí há o fechamento dessa lesão de um mês, né? Aí de um mês para o outro a gente tem um resultado bem favorável, e já no mês 3 a gente tem o completo fechamento dessa lesão. Então, assim, se a gente tem uma lesão, por mais ampla que ela seja, não atingindo camadas muito profundas, mas se você fizer a limpeza dessa lesão diariamente, com soro fisiológico, colocando o produto adequadamente, que é para cicatrização, você vai ter um resultado rápido, sem precisar fazer enxerto, né? Então, você tem que cuidar dessa lesão para que ela não tenha bactérias no local, porque isso daí vai dificultar esse processo de cicatrização. Então, você pode ver que, por mais extensa que seja a lesão, você consegue fechar a lesão com cuidados diariamente, né, nesse curativo. E aí nós temos a cicatrização por terceira intenção, ou terciária, que é o processo que envolve a limpeza. Limpeza com quê? Sempre com soro fisiológico. Água oxigenada não se usa mais, né? Então a gente lava com soro fisiológico. E na ausência do soro fisiológico, lava com água destilada, né? Com água esterilizada, aquelas ampolinhas, né? De água esterilizada. E o desbridamento, geralmente, nessas áreas de necrose, a gente faz o desbridamento. Essas camadas mais superficiais, o enfermeiro pode fazer o desbridamento. Camadas que pega a fáscia muscular, que está com proeminências ósseas aparecendo, quem faz é o cirurgião, é o médico. Mas antes de chegar na fáscia muscular, quem pode fazer é o enfermeiro, não necessariamente todas as vezes, né? Às vezes o cirurgião, ele quer participar desse processo desde o início, então não veria problema. Mas assim, se não tiver a presença do médico ali, o enfermeiro, ele pode fazer esse desbridamento, que é essa área de necrose, né? Antes de chegar na face muscular, ele está amparado por lei, que ele pode fazer isso. Então, a terceira intenção, ela já pega, né,
camadas mais profundas, camadas de túneis, camadas que têm área de necrose, que tem fibrina, que tem esfacelo. Então, são lesões muito mais difíceis de ocorrer a cicatrização, né? E nesse sentido, a limpeza e esse desbridamento é fundamental para a recuperação dessa lesão, né, para formar o tecido de granulação. Tecido de granulação não se faz em área necrosada, então é preciso que retire essa área necrosada através do desbridamento dessa ferida. Então, muitas vezes, esse é um paciente com úlcera por pressão, que evoluiu por ser um paciente diabético, de difícil localização, né, e que evoluiu por uma ferida mais extensa e mais profunda, então precisa de um cuidado melhor aí. Na classificação das feridas, de acordo com a densidade microbiana. Então, nós temos, por exemplo, ferida limpa é aquela que é produzida pelo cirurgião sem quebra de asepsia e sem envolvimento do trato respiratório. O geniturinário, alimentar e orofaringe é considerado uma cirurgia limpa. Por exemplo, nós temos a hérnia, né? Hérnia não envolve a parte respiratória, geniturinária, orofaringe e alimentar. É considerado uma cirurgia limpa. A cirurgia de baixa contaminação é aquela que houve a lesão ocorrida há menos de 4 horas. Então, por exemplo, o paciente se acidentou a 2 horas daqui, né, da região, e não teve sujidade nessa área, não houve a lesão do sistema respiratório, geniturinário, alimentar e orofaringe. Então, é uma ferida de baixa contaminação. Por quê? Porque ela ocorreu há menos de 4 horas. Então, às vezes, houve a lesão, demorou-se menos de 4 horas para procurar o pronto atendimento. E já a cirurgia contaminada é aquela que é decorrente de algum trauma recente, com a presença de inflamação não purulenta, com a possibilidade de haver sujidade na ferida. Então, é uma cirurgia, é uma ferida que houve a presença da inflamação, dor, calor, rubor, porém não purulenta, né? E houve a sujidade dessa ferida. E a ferida suja ou infectada é aquela com presença de inflamação ou de contaminação bacteriana, que evolui com mais de 12 horas sem poder haver supuração. Então, ela tá com dor, calor, rubor, ou uma contaminação bacteriana, né, de uma origem traumática, às vezes de uma cirurgia que se rompeu ou de um acidente que ocorreu com evolução de mais de 12 horas, né? Quais são os fatores que retardam, que impedem o processo de cicatrização? Os fatores locais, por exemplo, um local de difícil difícil você tratar esse local, por exemplo, nas regiões do cóccix, né, próximo ao sistema geniturinário, né, ao ânus. Então, são difíceis de você manusear ali. Por quê? Você faz o curativo e às vezes o paciente não está com sonda ou defeca logo em seguida, então há contaminação bem maior dessa ferida nesses locais. Então, nesses locais é mais difícil para você para ver a cicatrização. O trauma, o fluxo sanguíneo interrompido devido a edema. Às vezes você está com uma ferida nos membros inferiores e esse paciente sempre fica com os membros suspensos, né? Ele não eleva os membros. E muitas vezes esse membro acaba ficando edemasiado. Esse edema, ele vai prejudicar o processo de cicatrização por não haver o retorno venoso adequado, ali, o fluxo sanguíneo adequado nessa área.
A avaliação nutricional é super importante, porque um paciente com lesão extensa, por úlcera por pressão, ou algum outro tipo de cirurgia mais extensa, né, com uma profundidade maior, ele precisa de uma dieta hiperproteica, para ajudar nessa regeneração dessa ferida, porque é a proteína que vai fazer a construção muscular. Então, ele vai precisar de uma dieta rica em proteínas para fazer essa recuperação mais rápida aí da lesão desse paciente. Escassez de vitamina C, K e zinco também, ela tem que estar com uma dieta equilibrada, mais em cima de proteínas, vitaminas, sais minerais, para recompor toda essa estrutura aí muscular. É interessante também que tem uma concentração de carboidrato e de gordura, pois são as fontes de energia, porque se você não tiver essa concentração, o corpo vai lançar mão logo da proteína como fonte de energia. E aí não vai haver a reconstrução muscular, né, por conta dessa proteína. E observar se existe sinal de infecção no local. Que isso vai dificultar o processo de cicatrização. Então, muitas vezes, uma ferida extensa, né, tem que ser bem avaliada todos os dias, no sentido dessa presença de infecção, porque se tiver infecção no local, vai dificultar esse processo de cicatrização. Então, muitas vezes, o médico prescreve um antibiótico para esse paciente, justamente por essas áreas de infecções, né? Outro fator é a idade. Então, quanto mais idoso o indivíduo, o paciente, ele vai dificultar mais ainda o processo de cicatrização, por conta da ausência de colágeno nessa faixa etária. Com isso, não vai formar essa síntese e vai dificultar. A pele vai estar mais flácida, as elastinas estão em quantidades diminuídas. Então, isso faz com que há uma diminuição dessa resposta inflamatória e dessa síntese de colágeno, dificultando esse processo aí. Doenças como hipertensão e diabetes, a gente sabe que vai retardar esse processo de cicatrização pela patologia em si, e as drogas, pacientes que fazem radioterapia, quimioterapia, que usam drogas imunossupressoras, dificulta o processo de cicatrização pela própria patologia desse paciente aí acometido nessa época, né? Então, torna-se necessário o quê? Fazer um exame físico desse paciente, ver o aspecto geral dessa ferida, a coloração da pele, se está diferente daquela área que está com a lesão, a temperatura está mais fria, está mais quente do que as outras áreas do corpo, como que é a hidratação desse organismo, como que é o turgor, a elasticidade. Então, pela elasticidade e turgor, você vai ver a recuperação dessa pele em cima dessa ferida que está aí no local, né? A movimentação, se existe movimentação ou a pessoa não consegue movimentar o membro por conta da ferida, se ele está tendo sensibilidade quando você toca nessa ferida, quando você vai fazer o curativo, se ele está tendo reflexo, às vezes é uma ferida de úlcera varicosa. Então, se ele está movimentando essa pele, se ele está tendo reflexo, se ele tem sensibilidade quando você toca nessa ferida, se há uma coordenação, né, e equilíbrio nessa região que está essa ferida, e como que está a função cardiopulmonar desse paciente. Então, é interessante você avaliar aonde está essa ferida, né? O que você tem que levar em conta quando você olha para essa ferida, o estado geral dela e a localização dela, né? De difícil acesso ou às vezes por ser naquele membro há uma ruptura dessa entrada e saída aí de substâncias essenciais a esse organismo. Então, na avaliação da ferida, você tem que olhar o quê? Para o tamanho dessa ferida. Qual é o tamanho dessa ferida? Às vezes a ferida é menor, mas ela tem um aspecto ali que você olhando para ela, você está vendo o quê?
na primeira ferida? Você está vendo edema, você está vendo uma coloração avermelhada nessa pele, o entumecimento na área que está feito a sutura desse paciente. Então, provavelmente, se essa primeira ferida, o médico nos solicitou para retirada desse ponto, provavelmente esse paciente ele vai ter uma decência de sutura por conta da própria lesão da ferida, né? Então, às vezes você olha para a ferida, então é melhor você retirar esses pontos alternadamente, porque daí vai ter um fluxo melhor aí, e provavelmente esse edema ele vai diminuir por um processo, às vezes, de irritação da própria pele, né? Então, tem que se observar para esse paciente se ele não está tendo temperatura, que é importante, que é um dado importante, que pode ser falado para o médico a respeito disso. Já a segunda ferida é uma ferida muito mais extensa, porém ela não está com área avermelhada, ela não está com área entumecida ao redor. Existe um pouquinho de edema numa região aqui, um pouco mais aqui para frente aqui, porém é um edema devido à própria sutura, né, ali. Esse paciente não estava tendo febre no dia, então, assim, se você for retirar os pontos dessa ferida, né, na região que não está entumecida, as bordas, né, entre uma borda e outra, você tira os pontos todos. E essa área entumecida, você pode tirar os pontos alternadamente e ver até no outro dia qual que é o processo que vai desenvolver aí. E na terceira foto um paciente com uma lesão extensa de tórax, né, que fez uma cirurgia cardíaca, ele já foi retirado os pontos dele, ele está com uma área sem presença de infecção, os pontos estão todos, os pontos não, a incisão que estava os pontos estão sequinhos, sem área de entumecimento, só tem mesmo o sinal da cicatriz, né, da cicatriz que houve a cirurgia aí. Então, é interessante você ver o tamanho, o que essa ferida está te falando, né? Em relação à cor, que é a segunda avaliação da ferida, essa cor, você olha para a ferida e observa o que tem tecido de granulação ou está avermelhada as bordas, né? Ou está com área entumecida ao redor. Isso dificulta o processo de cicatrização. Ou esse paciente está com a perna com uma lesão, com um tecido de necrose, com bordas irregulares, com tecido de inflamação. Então, a avaliação da cor é muito importante. Então, se você está com uma área de necrose, um paciente com área de necrose, essa área de necrose está prejudicando a cicatrização dessa ferida. Então, é preciso que se faça um desbridamento dessa área para que você promova aí um processo de cicatrização dessa ferida, né? Então, na avaliação também da ferida, nós temos que ver a presença, se há presença ou não de exudato, né? Então, o exudato é um resultado de um processo inflamatório. Ele pode ser de 3 tipos: seroso, sanguinolento e purulento. Então, quando você abre essa ferida e que você detecta esse exudato, então você tem que classificar nesses 3 termos aí, se é pequena quantidade, média quantidade ou grande quantidade. Então, você olhando para essa ferida, ela vai te falar como que é esse exudato, se ele está em sanguinolento, purulento ou está aguado. Ao redor está avermelhado, está endurecido, está com uma coloração diferente daquela pele sua de origem. E no interior,
Como que está essa ferida? Está com fibrina, está com secreção, está com áreas retraídas, essas bordas estão irregulares, estão entumecidas. Então, são avaliações importantes para você ver nessa ferida. Então, tem uma réguinha ali embaixo. Então, significa o seguinte, através da régua, a gente consegue detectar se essa ferida está tendo uma retração, se ela está tendo uma diminuição nesse estado aí, dessa ferida. E na terceira avaliação, as bordas, essas bordas estão entumecidas, estão avermelhadas, né? Estão com aspecto de inflamação, como que estão retraídas, ou elas estão irregulares, ou elas estão com tecido de granulação. Então, são avaliações que é importante você verificar. Então, a primeira parte, nós vamos parar por aqui e continuar numa próxima sequência.